No coração de uma sociedade que se esforça por estar sempre conectada e informada, surge um alerta sobre o perigo da desinformação. Ray Bradbury, um dos maiores contos do século XX, nos apresenta em Fahrenheit 451 um futuro sombrio e alarmante, onde a cultura está morrendo e a memória é apagada. Em uma sociedade que se vicia por tecnologia e entretenimento, os livros são extintos e as pessoas começam a perder sua identidade. Nesse mundo pós-apocalíptico, Guy Montag era um bombeiro responsável por queimar livros e propriedades consideradas perigosas pela sociedade. Ele fazia isso com naturalidade, sem questionar a razão daquilo. Era apenas o seu trabalho. No entanto, tudo mudou quando ele começou a questionar sua profissão e seu papel na sociedade. A dúvida começou a surgir dentro dele, como um fogo que não podia ser apagado. Montag era um homem simples, sem grandes sonhos ou aspirações. Ele se casou com Mildred, uma mulher que passava mais tempo assistindo televisão do que vivendo sua vida. Era uma relação baseada na rotina e no medo da perda de conforto. Eles não tinham filhos, apenas um ambiente vazio e desprovido de emoções. O casamento de Montag era uma fachada para esconder a falta de propósito. Mas tudo mudou quando Montag encontra um livro em casa de sua vizinha, Clarice McClellan. Ele começa a ler e descobre o prazer da leitura. A palavra escrita começou a libertá-lo do seu estado de torpor e a fazê-lo questionar a sociedade que o rodeava. Agora, Montag era um homem dividido. Ele continuava a fazer seu trabalho como bombeiro, mas sua mente estava em outro lugar. Começou a questionar a sociedade e seus valores ao ler livros proibidos, tornando-se cada vez mais descontente com seu papel como bombeiro. A dúvida se instalara dentro dele, e não havia como voltar atrás. Foi então que ele conheceu um homem chamado Granger, que era um professor que se escondeu em um bosque. Granger começa a ensinar Montag sobre a história e a cultura da humanidade. Ele lhe mostrou o valor do conhecimento e da leitura, e Montag começou a compreender que havia muito mais na vida do que apenas queimar livros. Montag decidiu desertar sua vida anterior e juntar-se ao grupo de pessoas que também abandonaram suas vidas anteriores para perseguirem a educação e o conhecimento. Era uma oportunidade de renascimento, de começar novamente. E foi então que ele descobriu que a temperatura do fogo queima-livros era de 451 graus Fahrenheit. O grupo de Montag descobriu que havia muitas pessoas escondidas em bosques e ruínas, todas com o mesmo objetivo: preservar a cultura e o conhecimento. Eles começaram a planejar uma revolta contra a sociedade opressiva, que os havia abandonado ao seu destino. Mas as autoridades não iam permitir isso. Montag e seu grupo foram capturados e levados para um centro de reeducação, onde ele descobriu que sua esposa Mildred também estava lá. Era uma prisão sem esperança, onde o objetivo era apagar a memória e a cultura das pessoas. Montag não se rendeu. Ele decidiu não cooperar com as autoridades e foi condenado à morte por heresia. A temperatura do fogo queima-livros aumentou para 451 graus Fahrenheit, simbolizando o fim da humanidade e a perda de sua cultura e conhecimento. E assim, a sociedade pôs fim ao seu próprio destino. O fogo que havia sido usado para destruir a cultura agora era o símbolo do fim da humanidade. Quando fechamos Fahrenheit 451, não podemos esquecer que a liberdade de expressão é um patrimônio valioso. A obra nos lembra da importância de cultivar a curiosidade e o amor pela literatura, pois são essas habilidades que nos tornam seres humanos. Como espectadores de vídeos sobre livros, é nosso papel inspirar e motivar os outros a explorarem novas histórias e ideias. E isso começa justamente com uma inscrição no canal Resumo dos Livros em Minutos.